eram coletadas, como eram comunicadas, o que era relevante, né? Como que era descrito. Então vamos ver aí também, no próximo quadro, eu acho, como a história nos forneceu aí diversos homens que se empenharam em registrar os fatos relacionados às suas sociedades e como registrar, né? Como isso foi modificando ao longo do tempo. Veja, na história, na Idade Antiga, então, grandes povos da humanidade, né? Os babilônicos, os assírios, né? Representado aí pela figura desse esse leão alado, né? Os egípcios com as suas pirâmides, o Coliseu de Roma, o Pártenon, né, dos gregos, as pirâmides escalonadas da Babilônia, né? Então temos aí diversos povos relacionados à Idade Antiga. A Idade Antiga pode ser colocada aí dentro desse limite de 4.000 anos antes de Cristo até 476 depois de Cristo, tá? Abrange o desenvolvimento das antigas civilizações orientais e clássicas, a egípcia, a mesopotâmica, a hebraica, a persa, a grega, a romana, etc., terminando na queda do Império Romano do Ocidente em 476 a.C. Então, quando Roma, né, quando o Império Romano do Ocidente, com capitão em Roma, cai diante das invasões bárbaras, né? Então temos aí o limite na perspectiva ocidental para a história antiga. Com relação à Idade Média, agora, né, esse avanço aí da sociedade e período, inclusive, que por alguns é atribuído como Idade das Trevas, devido a um controle que a Igreja Católica Romana, Católica Apostólica Romana exercia sobre a ciência de modo geral, mas que do ponto de vista de outros, né, na verdade, o nome Idade das Trevas é injusto, né, uma vez que o grande caos no qual a Idade Antiga é encerrada, outra coisa só que os povos que estavam inseridos nessa época não conheciam essas divisões, né? Então, para um romano da sua época, para um bárbaro da sua época, não havia essa mudança. Saímos da Idade Antiga agora entramos na Idade Média. Não, isso aí é completamente arbitrário, é completamente artificial, produzido depois, como meio de facilitar o estudo dessas épocas e a mudança, né? Então, como essas épocas podem ser divididas para facilitar o estudo. Então, a sociedade que estava inclusa dentro da Idade Média e que por alguns é chamada de Idade das Trevas. Na verdade, é uma sociedade que estava vivenciando grandes transformações, grandes migrações de povos. O Império Romano, com a sua grande estrutura, estava ruindo, né? Caiu diante das invasões bárbaras, havia um caos na sociedade e que, na verdade, pôde ser reorganizada pela a solidez que a igreja fornecia a esse período, com as suas instituições já maduras, tá? O cristianismo já tendo avançado, estando presente em muitos povos, a cristianização dos bárbaros, que foi também a sua civilização, porque muitos elementos da cultura greco-romana estavam presentes dentro dos mosteiros, estavam nos livros guardados pela igreja, tá certo? Os copistas, os eruditos que estavam presentes dentro da igreja, e que ao cristianizar muitos desses povos bárbaros, também os romanizou, vamos dizer assim, forneceu-lhes elementos da cultura greco-romana, o que foi para eles um grande ganho, o que veio a formar o que na atualidade conhecemos como as nações europeias. Tá? Então, o que temos hoje de cultura moderna, né, a partir do desenvolvimento surgido dentro dessas nações da Europa, os grandes homens, os grandes nomes da ciência que surgiram dessa civilização, eles, vamos dizer assim, só puderam surgir dentro delas porque lá atrás, diante daquele caos, daquelas invasões bárbaras, da queda do Império Romano, uma instituição estava madura, estava firme, era detentora desses conhecimentos construídos ao longo de todo esse período histórico e pôde então lhes fornecer esse conhecimento. Então vemos aí a Igreja Católica, o surgimento das primeiras escolas ligadas aos mosteiros, tá certo? Submetidas aí aos cônegos, submetidas aos bispos, e o crescimento dessas escolas deu-se na formação das primeiras grandes universidades, que vai depois se desvincular da igreja. Então depois desse desvínculo da igreja segue uma história própria, mas o germe disso está sim dentro da igreja, está sim dentro dos mosteiros, tá? Está sim dentro desses monges, tá ok?
dentro dessa estrutura eclesiástica que deteve e depois forneceu esses saberes, esses conhecimentos. Conhecimento na política, nas ciências da época, né? A agricultura, a medicina rudimentar que havia. Claro, não só a igreja, mas também os judeus, um povo milenar, um povo que também detinha muitos conhecimentos, a estrutura da sinagoga, os livros que eles já tinham, o Talmud, a Mishnah, Guemará, né? A própria Torá, e os conhecimentos que haviam desenvolvido também na área médica. Temos aí Maimônides, né? Que era um grande médico. Então são esses povos milenares e também a instituição da igreja que fornecem, né? Que são mantenedores desse saber, né, e que depois será apropriado pelos bárbaros, será modificado dentro de cada cultura, né, cada cultura tendo sua própria característica própria, e dará, então, formará a sociedade na qual estamos inseridos atualmente. Então, essa sociedade, ela tem seu início a partir dessas instituições, né, tanto a igreja no Ocidente, né, formação das nações europeias da atualidade, né, a partir desses povos bárbaros, a cristianização dos bárbaros, os judeus que estavam interagindo também nesse meio, claro, muito perseguidos, mas em alguns momentos tinham uma certa abertura quando então interagiam muito fortemente com isso, com esses desenvolvimentos. Os árabes, né, que surgiram aí pouco tempo depois da queda do Império Romano, surge aí 600, né, da era cristã. Então, essas grandes revoluções árabes, né, que unificou aqueles povos do Oriente Médio e depois também proporcionou que muito do conhecimento antigo fosse preservado. Claro, muito do que havia, principalmente na questão da teologia, foi excluído, foi banido, mas muito do conhecimento que havia, né, não ligado à questão religiosa, foi preservado, foi desenvolvido. Então temos depois um intercâmbio entre a cultura ocidental e a cultura oriental do Oriente Médio, né? Só futuramente a cultura do Extremo Oriente também vai participar, mas podemos observar nisso que a Idade das Trevas, na verdade, é um título bastante injusto para essa época. Houve muita produção de saber e houve a estruturação dos povos que futuramente viriam ser chamados, de onde viriam o que chamaram a si mesmos de iluminados, né? Os iluministas, os renascentistas, né? Eles não vieram do nada. Eles não caíram do céu, não foi o ET que trouxe, né? Eles têm origem, e a origem são essas instituições. Então esta época da Idade Média é a época da formação dessas bases que futuramente serão o suporte, né, para o surgimento dessas grandes mentes, né, da ciência, da filosofia, da política, da arte. Preciso então desta base aí. Seria interessante que reconhecessem, né, a importância desse período. Então, o período da Idade Média é compreendida entre a queda do Império Romano do Ocidente e a tomada de Constantinopla pelos turcos. Então, coloca essas delimitações aí, sendo na verdade, né, Constantinopla ou Bizâncio quase que uma continuidade do Império Romano, chamado Império Romano do Oriente, né? Então, quando Constantino muda a sede de Roma para Bizâncio, lá funda um grande império, esse império vai se desenvolver. Quando a Roma do Ocidente cai para os bárbaros, a Igreja Católica permanece como instituição forte, vai cristianizar os bárbaros, né? Só que lá no Oriente você tem Constantinopla ainda forte, se mantendo como agora representante do Império Romano de então, né? E vai seguir até 1453, quando enfim é conquistada pelos turcos. E aí encerra-se o Império Romano do Oriente, com isso encerrando também a Idade Média. Tá? A Idade Média de 476 a 1453. Tá, ok? Então, a Idade Média, produção de muito saber, principalmente na área teológica, claro, né? Favorecimento da Igreja Católica, mas não só. Formação, desenvolvimento de conhecimentos em muitas áreas. Havia, sim, o controle, o domínio da Igreja, mas não o cerceamento do desenvolvimento de saberes. Houve, sim, a produção de muito saber, de muito conhecimento, a organização, base dos povos que futuramente seriam muito desenvolvidos. Então, nessa época, temos a construção de muito saber, de muito conhecimento. Vamos chamar de Idade das Trevas, na verdade, é algo muito injusto. A Idade Moderna, então, características da Idade Moderna: o surgimento dos burgos, ascensão desta burguesia, queda de Constantinopla, né? Idade Moderna pós queda de Constantinopla, ou do Império Romano do Oriente.
A Idade Moderna, 1453 a 1789, que principia com a queda de Constantinopla e termina com a Revolução Francesa de 1789. Então, a Idade Moderna, a formação dos grandes impérios, vamos dizer assim, do comércio, né, do capitalismo. Vemos aí a Revolução Industrial, como as revoluções industriais vão se espalhando pelas nações europeias. O grande desenvolvimento do comércio, do Império Marítimo, vamos colocar assim, né, com a apropriação por parte das nações europeias de muitas terras na América, na África e na Ásia, tá certo? Que são feitas como colônias. Então é uma época muito colonialista, onde essas nações que são colonizadas então fornecem a matéria-prima, que é transformada, né, em objetos fabricados e revendidos aí no comércio de várias regiões, né? Então temos aí um movimento onde muitas nações são colonizadas, né, são submetidas à dominação dessas nações europeias, tornam-se fornecedores de matéria-prima. Após a Revolução Industrial na Europa, né, o trabalho, essas matérias-primas são base para a produção, né, desses objetos. Então temos aí a produção têxtil muito forte, né, o início da produção aí de muitos objetos de ferro, né, fundição, as primeiras estradas de ferro, melhoria aí de objetos para a melhoria da vida das pessoas. Então a questão da produção aí não tão avançada tecnologicamente, mas objetos que facilitam a vida cotidiana, né? Nós temos aí muito desse desenvolvimento ligado a essa época da Revolução Industrial, o que vai transformar a sociedade da época, vai criar, as cidades vão ser agora muito mais, vamos dizer assim, favorecidas em relação ao campo, né? Então temos uma migração de pessoas do campo para as cidades, a formação das grandes cidades, das grandes metrópoles, né? E a modificação de muitos hábitos sociais. Então, com essa época, a Idade Moderna, fica para trás a questão do estilo de vida ligado aos feudos, né? O feudalismo fica para trás na história. Aqueles feudos que eram, vamos dizer assim, como que pequenos reinos fechados, né? Aquela sociedade ligada ali, a questão do rei, o clero daquela região, os servos, né? A questão servilista, aqueles que trabalhavam a terra, ligados ali à dominação do monarca. Então isso vai se desmanchando, esse feudalismo vai se desmanchando, e agora surge aí o mercantilismo, né? O avanço, colônias, produção fabril, venda, mercados consumidores que vão se formando. Inclusive esses mercados depois vão derrubar o absurdo da época escravocrata, né? Com esse colonialismo também surge a questão escravocrata, muitos elementos tanto africanos. O índio até tentou se escravizar, mas ele não reagiu bem a essa questão da escravidão. Agora o elemento africano retirado da sua terra, inserido num lugar totalmente estranho a ele, né? Claro, muitos morreram no processo, mas aqueles que sobreviveram não tinham nenhuma vinculação com a terra, então acabava que destruindo essa questão da revolução. Surgem alguns focos revolucionários, mas isso depois. Agora muitos acabam então se deixando mesmo envolver com essa questão do trabalho escravo, né? Então são forçados aí a se envolver dentro do trabalho escravo. Então temos aí a questão escravocrata, muito ligada a essa questão colonialista também. Então com o avanço dessa época da Idade Moderna, produção fabril, há interesse de mercados agora consumidores em vez de mercados escravocratas. Tem-se aí então a queda, né, da questão da escravidão ao longo desse período, antes de entrarmos aí na Idade Contemporânea. Então, Idade Moderna, muitos avanços na área tecnológica, muitos avanços aí na área mercantilista, né, a mudança da sociedade, a transformação em relação a muitos aspectos, a queda total desse sistema feudal e a fundação agora de um sistema mais ligado aos grandes mercados e às grandes metrópoles. Tá, okay? Então a transformação da sociedade que passa aí na Idade Moderna. Agora na Idade Contemporânea, aí sim podemos ver aí um grande avanço tecnológico, né? Sociedades como avançam dentro dessa questão tecnológica.
e como hoje, idade contemporânea, 1978 até os nossos dias, vemos o surgimento aí, tanto essa questão tecnológica muito avançada, como nós temos observado, como as sociedades agora elas estão, vamos dizer assim, se reorganizando e transformando, inclusive, não só dentro da questão dessas tecnologias que hoje avançaram, a computação, a robótica, a nanotecnologia, mas também como a forma de política também tem se alterado bastante, com a formação agora de grandes blocos econômicos que tem dominado, inclusive a questão da formação de blocos que o seu poderio dentro da economia acaba ultrapassando até o poderio, a dominação política de alguns países, como alguns blocos econômicos têm mais poder até do que alguns países. Então temos a formação hoje de algumas organizações de cunho financeiro que ditam a regra dentro de alguns países, Então temos aí o avanço da atualidade para aquilo que é chamada nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial, ela chega a conseguir impor políticas nacionais, políticas que interferem dentro das nações, políticas que ditam aquilo que será admitido dentro das nações. Então a história tem avançado, e esse avanço da história tem indicado mudanças que jamais poderia nem se pensar nelas em épocas mais atrasadas na história, Épocas em que o mundo era muito fragmentado, o mundo era muito dividido. A gente vai ver, quando analisar acerca da história da Suméria, pequenos reinos que disputavam poder entre si. Então áreas que nem eram tão grandes eram extremamente divididas, o poder extremamente fragmentado. Quando se levantava um grande monarca, conseguia unificar o poder entre elas, estendia o seu império, mas isso era raro, geralmente o mundo era muito fragmentário. E hoje, como essa estrutura do poder tem sido acumulada na mão de poucos hoje, Então vemos surgir grandes grupos como os Bilderberg, os Rockefeller, o FMI. Então hoje são os grandes impérios da época, os impérios que nem sequer têm fronteira, não tem bandeira, não tem território, são dominações quase que virtuais, vamos dizer assim. Indivíduos que acumulam poder, e esse poder acaba se impondo até sobre sociedades inteiras, como essa pirâmide de cima a baixo. O topo é habitado por pequenos grupos que impõem a sua vontade, que impõem a sua maneira de ser, a forma como ditar a política, a forma como ditar a cultura, a forma como valorizar alguns aspectos, desvalorizar outros, e acaba impondo isso sobre todo um grupo muito maior. Então vemos aí, a partir dessas informações, a transformação pela qual passam as sociedades e como isso tem se delineado ao longo da história. Como podemos observar que isso vai, de fato, passando por transformações extraordinárias. Então temos essa divisão, como já falamos, é um tanto artificial, mas que é muito útil aí para estudarmos, para entender um pouco da história de forma geral. Vamos fazer a leitura aqui deste livro, Dicionário de História do Mundo. Fazer a leitura de alguns livros aqui que vão contribuir no nosso entendimento acerca da história, de modo geral. Então, o Dicionário de História do Mundo, de Edmund White, não sei esse nome em inglês aqui, eu não sei como pronunciar corretamente, mas Edmund White e Jonathan Law. Temos aí o livro Dicionário de História, a página 360. Vamos ver aqui acerca de historiografia. Veja só. O estudo e a escrita da história, o registro e a interpretação de eventos passados na antiguidade começaram com a recontagem de lendas transmitidas através da tradição oral, os poemas épicos de Homero. E aqui vamos ver alguns personagens fundamentais para esta evolução do quadro da historiografia, tá? Então temos aí os poemas épicos de Homero, de 800 a.C., era uma expressão da história oral, enquanto a idade clássica da Grécia Antiga, Heródoto e Tucídides
escreveram histórias narrativas de suas próprias épocas. Então temos aí esses